Nós estamos de volta, portanto, com o prefeito. Para você que está chegando aqui no Balanço Geral amanhã, no Instagram nós colocamos uma enquete. Você pode fazer a sua pergunta para o prefeito responder. E existem questões que no decorrer do ano começaram a surgir sobre São Paulo. O William Leite já fez uma pergunta para ele. O senhor me ouve, né, prefeito? E eu gostaria muito de começar com o senhor, então, sobre essa questão dos moradores de rua. Existe uma atitude que a prefeitura começou a tomar agora recentemente, que divide opiniões e talvez divida opiniões porque tem muita gente que não entendeu ainda qual é a intenção da gestão pública em retirar barracas e outros objetos que pertencem a moradores de rua que ocupam principalmente o centro de São Paulo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Passaia. É muito importante, deixa eu te falar, a gente tem um decreto já de 2020 que estabelece as normas com relação a essa questão das pessoas em situação de rua ou não, mas com relação à questão dos espaços públicos. A gente não pode ter equipamentos fixos nas calçadas que impeça o livre trânsito das pessoas de ir e vir. Com relação às barracas, não é que a gente está arrancando as barracas, a gente pede para desmontar as barracas durante o dia e, evidentemente, se a pessoa desmonta, sempre nenhum problema. Se ela não desmonta, aí a prefeitura ela tem por obrigação fazer a retirada para poder deixar a cidade com ordem e as pessoas poderem transitar. O que acontece às vezes? Às vezes tem aquelas lonas que eles ficam de forma permanente, fixado em muros, em grades, aí não é aceitável, a gente não pode permitir. Mas o mais importante disso, Passaia, é que a gente está ofertando para as pessoas em situação de rua que vivem um momento difícil, são as pessoas que estão num maior momento de vulnerabilidade, estamos ofertando o abrigamento. Nós estamos aqui numa Vila Reencontro, é um projeto novo da Prefeitura de São Paulo, está fazendo as vilas, que são casas modulares de 18 metros quadrados, que tem aqui inclusive horta, playground, uma condição de vida realmente digna e não a dignidade que eles não têm ali na rua, no sol, na chuva, sem um banheiro. Aqui é oferecido café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. E tem uma coisa importante, Passaia, que a gente tem o assistente social acompanhando, encaminhando as pessoas para curso profissionalizante, encaminhando para emprego. Então, um atendimento realmente acolhedor. E além da Vila Reencontro, a gente tem hotéis. Eu tive a oportunidade da Record já me acompanhar em um dos hotéis que a gente alugou. Nós alugamos 3.500 vagas de hotéis. Vocês podem ver aí, a Record tem sempre mostrado o que a cidade tem, os problemas, evidentemente, que é a obrigação da empresa, mas também tem mostrado as ações que a prefeitura tem feito, né? O William está sempre acompanhando e todos os jornalistas aí da Record que fazem um trabalho fantástico. Além dos hotéis, tem os CAIs, Centro de Acolhimento Especial, e também temos os nossos abrigos. Portanto, um grande trabalho da prefeitura para a gente poder dar um atendimento a essas pessoas em situação de rua. Ô, prefeito, nós já observamos que quando a prefeitura oferece esses lugares que já foram organizados com café da manhã, almoço, janta, assistência social, cama, energia, tudo certinho, as famílias que têm crianças nas ruas, aquelas que às vezes foram porque não tinham outro lugar, elas acabam aceitando. Só que tem muita gente que não quer e geralmente são os dependentes químicos. Essas pessoas que não querem de jeito algum sair do centro de São Paulo, que não querem toda essa oferta de moradia que a prefeitura faz. Qual que é a solução? Porque eles continuam lá, entendeu? Eles não vão sair de lá. O que o senhor acha que pode ser feito em relação a isso? Olha, Passaia, insistir muito, através dos nossos assistentes sociais, no convencimento. Agora, evidentemente, se a gente não tiver sucesso nesse convencimento, a população precisa entender que eu, como prefeito, preciso dar o acolhimento às pessoas em situação de rua, aqueles que aceitam, mas aqueles que não aceitam, eu preciso manter a ordem na cidade. A gente tem que ter uma cidade organizada, que as pessoas tenham o direito de transitar pelas calçadas. Essa cidade é a cidade que mais gera emprego e por ser a cidade que mais gera emprego, aqui é que traz uma oportunidade para muitas pessoas. E para ter essa geração de emprego, a gente tem que ter pessoas investindo na cidade, trazer empresas para cá. Vou te dar um dado muito importante, Passaia. No ano passado, com muita luta, a gente reduziu impostos, fez uma ação importante de desburocratização. A cidade de São Paulo gerou 186 mil empregos no saldo positivo, entre admissões e demissões. Então esse é o caminho, a gente criar um ambiente que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho, mas também a gente tem que ter aqui as empresas, o turismo.
Olha, Passaia, agora, nos últimos 12 meses, nós registramos um aumento de 30,3% no turismo da cidade de São Paulo, que gera emprego, gera renda. Agora, para isso, é preciso, a gente tem que ter muita liberdade e tranquilidade de conversar isso com a população. Precisa ter uma cidade organizada, a gente precisa ter uma cidade que ofereça a questão de segurança para as pessoas, que as pessoas possam transitar, uma cidade iluminada. Problemas tem, Passaia, eu não estou falando que nós estamos com tudo resolvido. Tem muita coisa ainda para resolver, mas a gente tem avançado bastante e manter a cidade em ordem é fundamental. Acolher quem precisa, mas aquele que não aceita também precisa compreender que não é possível, durante o dia, manter ali as calçadas, as vias públicas, numa condição de que não deixa a cidade harmoniosa, bom para as pessoas que moram aqui, as pessoas que nos visitam, que trabalham aqui em São Paulo. Olha, prefeito, o senhor tem sido um gestor muito corajoso, porque o senhor sabe que enquanto muitos moradores concordam com tudo que o senhor acabou de falar, tem aqueles que dizem que a maneira como essas pessoas estão sendo retiradas, ou as barracas estão sendo retiradas, é um pouco truculenta. Só que eu também observo que pessoas que têm criticado, às vezes, não entendem o trabalho, não entendem o que o senhor está fazendo. O senhor acabou de falar que essas barracas elas são retiradas durante o dia, você não pode ter um acampamento ali permanente. Agora, se quiserem montar à noite no centro de São Paulo para continuarem dormindo, o senhor vai dar essa liberdade. Agora, eu quero que o senhor fale, já que o senhor tem essa coragem, de um assunto que eu não sei como é que nós vamos resolver e que ninguém suporta mais, que é a Cracolândia. E aí, não é só da Prefeitura de São Paulo esse problema, problema de todos nós, mas a Prefeitura de São Paulo está disposta a chegar até que página para resolver o problema da Cracolândia? Passaia, da minha parte, sem nenhum medo, sem nenhum temor, total enfrentamento a essa questão dos dois pontos principais sobre esse assunto. Primeiro, traficante preso na cadeia. O lugar de traficante é na cadeia. E segundo, os dependentes dar o atendimento médico para que eles possam se recuperar e sair desse vício terrível que é o crack. É importante aproveitar essa grande audiência aqui da Record, do Balanço, para poder dizer alguns dados. Até 2016, a gente tinha 4.000 pessoas na Cracolândia. E hoje a gente tem em torno de 1.000. Eu faço a contagem todos os dias. E esses 1.000 agora, Passaia, puxa, que bom você me dar essa oportunidade. O que acontece? Uma pesquisa da Unifesp traz uma informação muito importante. Desses 1.000 que estão, 39% estão há mais de 10 anos, 53% há mais de 5 anos. Por que é importante compartilhar esses dados com os telespectadores? Porque agora é um público mais difícil de convencimento para eles buscarem o tratamento. O que a Prefeitura fez? Eu abri CAPs, abri CIATs, abri os centros de tratamento de longa permanência. Estamos fazendo um trabalho de investimento enorme, o dinheiro do imposto do cidadão paulistano aqui, para poder dar o atendimento, o acolhimento. Mas agora, realmente, esse nível que chegamos, então eram 4.000, fomos resolvendo, chegou num público mais difícil, a gente vai ter que ter mais paciência. Eu acho que o combate ao traficante ajuda muito, porque uma coisa também é fundamental, a gente percebeu que lá em 2021 estava crescendo, a gente conseguiu estancar o crescimento e ir diminuindo, a gente foi além da nossa expectativa nesse primeiro momento. Eu sei que causa incômodo, as pessoas não estão tendo tranquilidade, quem está naquela região, tenho plena consciência disso. Mas só para a gente ter uma ideia, ontem eu entreguei 116 motos para a Guarda Civil Metropolitana atuar aqui no centro. Nós fizemos o concurso, eu estou chamando mais 1.000 GCMs que iniciam em junho, mais 1.000 GCMs e já autorizei o chamamento para mais 1.000 para ingressarem até o final do ano. Hoje nós temos 5.850 GCMs, então teremos mais esses 1.500. Grande investimento na nossa GCM. E aí o trabalho conjunto com o governo do estado, que é a ação da Polícia Civil e a Polícia Militar. Prefeito, para falar sobre segurança, para perguntar para o senhor sobre esse assunto, ninguém melhor aqui no estúdio do que o fundador do GAT em São Paulo. Hoje ele está na reserva, mas ficou durante 30 anos sendo um dos comandantes da Polícia Militar de São Paulo. Qual é a pergunta que você gostaria de fazer para o prefeito, Jorge? Primeiro, eu quero agradecer ao prefeito pela coragem de vir aqui e prestar contas, né, que é uma atividade do Executivo. A pergunta, prefeito, é a seguinte. Eu tenho defendido aqui no estúdio, sempre quando se trata do tema Cracolândia, que é preciso devolver o centro da cidade, que é tão bonito, para o cidadão de bem. É uma questão de ordem pública. A pergunta é, nós vamos ter uma ação conjunta da Prefeitura, vamos ter em curto prazo, eu falo,
da Prefeitura com o governo do Estado para poder ocupar aí o centro num sistema de força-tarefa, ou seja, presença policial, combater aí essas barracas, tirar limpeza pública, limpeza urbana, fiscalização desses hotéis que operam de forma clandestina muitas vezes, para poder dar um choque de ordem no centro? Há um projeto nesse sentido? Prefeito, calma um pouquinho só, porque antes do senhor começar a falar, eu só tenho de orientar o telespectador que está aqui, muita gente já fazendo perguntas. Você pode ir até o nosso Instagram do Balanço Geral, deixar sua pergunta lá também. E eu quero antecipar para o prefeito aqui que estão perguntando coisas diferentes, não é só sobre a segurança pública, transporte público, por exemplo, sistema Paese, que às vezes não funciona. O pessoal está chegando junto aqui, viu, prefeito? Buracos aqui em São Paulo. Então, eu já estou antecipando essas perguntas que o senhor vai ter que responder, mas vamos fechar esse assunto da segurança, porque o Diógenes ele foi muito corajoso e foi muito pontual. Segurança pública é um problema muito grande e a gente não pode falar aqui, né, sem tomar partido. Eu tenho certeza que o prefeito vai falar aqui o que ele pensa, o que é que vai ser feito efetivamente. Não é uma entrevista para ficar agradando todo mundo, né? Não é entrevista para ensaboar todo mundo, não. Vai ter que tomar lado. Quando você fala da Cracolândia, não vai dar para agradar todo mundo. Eu quero saber de que lado está o prefeito agora. Na Record TV, jornalismo ao vivo é prioridade. O prefeito vai responder tudo isso a partir de agora. E aí, prefeito, vamos lá. O senhor está com a pergunta do Diógenes primeiro. Não fala sobre transporte ainda, nem buraco no asfalto. Primeiro, a pergunta sobre segurança do Diógenes. Ok, Jones. Primeiro te mandar um abraço do Coronel Racorte, que trabalhou no GAT, hoje trabalha comigo, teu amigo. E essa questão da Cracolândia, a gente precisa ter um enfrentamento com coragem. Não dá para a gente colocar aquela situação embaixo do tapete, num cantinho e fazer com que a gente tenha uma percepção de que esse problema não existe. Porque aquela situação acabava atraindo muitas pessoas, muitos jovens. Eu cansei de estar na Cracolândia e mães irem lá atrás dos seus filhos. Nós temos que combater isso, ter coragem de combater. Podemos ter alguém que faça críticas, faz parte do processo. Eu tenho muita consciência do que a gente está fazendo. Tenho feito um trabalho junto com o governador Tarcísio, ampliando o policiamento. Tem uma questão importante que eu quero fazer, estou tendo um pouco de dificuldade de compartilhar com vocês, que é o Smart Sampa. O que é o Smart Sampa? Nós lançamos um edital em outubro e em novembro o Tribunal de Contas parou, que é a contratação de 20 mil câmeras na cidade, câmeras com reconhecimento facial, para que a gente possa atuar melhor na questão da segurança. Você sabe o quanto é importante isso, usar a tecnologia, a inteligência artificial para poder ajudar a Polícia Civil, o Militar, a GCM, nesse combate à criminalidade. Eu espero retomar logo essa licitação, porque as grandes capitais que tiveram melhoras nos seus índices de criminalidade utilizaram a questão da tecnologia e inteligência artificial. Então é fundamental também que a gente coloque essas 20 mil câmeras. A Prefeitura está disposta a fazer um investimento de 90 milhões, porque a sociedade requer. Toda pesquisa que eu faço, o primeiro ponto de preocupação da população é a segurança, que nem é uma responsabilidade constitucional da Prefeitura, mas a gente não vai deixar de cuidar dessa questão. Então, acho que trabalhar muito firme. A Polícia Civil tem feito um trabalho bastante importante. Antes de ontem, teve uma prisão enorme, inclusive com essa droga nova, que nos preocupa, que é essa K9, que está perturbando a vida dos nossos jovens. Então, se nós não tivermos ações contundentes e firmes e corajosas, a gente vai perder essa guerra. Agora, se depender da Prefeitura de São Paulo, vocês podem ter certeza, a gente vai para o enfrentamento e nós vamos vencer isso, para poder salvar e proteger a população de São Paulo. Tá bom, prefeito. Segurança pública não depende apenas da Prefeitura de São Paulo, então eu vou fazer uma pergunta que depende, sim, agora da Prefeitura de São Paulo. E nós temos uma posição aqui que, quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para cobrar, nós cobramos. E eu vou fazer uma pergunta aqui que tem couro, viu? Todo mundo vai concordar comigo. Tem muito buraco em São Paulo, prefeito. Tá demais. Tá terrível. Como é que a gente vai resolver isso? Olha, a gente já está resolvendo. Eu vou dar aqui uma notícia boa para vocês. Nós conseguimos soltar a licitação com relação ao maior programa de recap da história da cidade. Então é bom que eu estou aqui no Balanço Geral, tudo gravado para vocês depois conferirem o que eu estou falando aqui. Vamos cobrar, hein? Nós vamos fazer o recap de 20 milhões de metros, pode confiar, 20 milhões de metros quadrados até o final do ano que vem. Eu concluo agora até o final desse mês 5,8 milhões de metros quadrados. Para a gente ter uma ideia o que isso significa para a cidade de São Paulo tem 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas. Desse total,
nós precisamos recapear 70 milhões de metros quadrados. Por quê? Porque o asfalto é como uma câmera, como um relógio, tem um tempo de vida. Ele vai perdendo a sua liga e vai chovendo, já, entre janeiro e março chove muito em São Paulo, vai abrindo os buracos. Então a gente vai tapando o buraco, chega uma hora que não adianta mais tapar o buraco, eu preciso trocar o asfalto. Vocês vão ver pela cidade hoje 52 frentes, das 22 às 4 da manhã, fazendo o recap na cidade. Eu não consigo acelerar mais porque as empresas não têm equipamento. Tudo que tinha disponível no mercado nós contratamos. São Paulo hoje está numa situação financeira muito sólida e confortável. Nós estamos classificados, vou fazer uma propaganda da nossa cidade aqui. Nossa classificação pela Fitness é de AAA. Alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Eu consegui colocar a casa em ordem. A gente tem uma comparação, Miami, que é uma cidade dos Estados Unidos de primeiro mundo, é AA. Então a gente tem uma situação financeira melhor do que Miami. E isso está possibilitando a gente fazer vários investimentos. Então realmente a gente teve muito problema de buracos, porque ficou muito tempo sem fazer grandes programas de recap. Para a gente ter uma ideia, entre 2013 e 2016, o prefeito da época fez 4,1 milhões de metros quadrados. Nós vamos fazer 20 milhões de metros quadrados. Portanto, as coisas estão acontecendo, estão acelerando. Eu não tenho como acelerar mais porque eu não consigo fazer recap durante o dia, seria um caos no trânsito. Mas todos os dias, das 22 às 4 da manhã, a gente está recapeando a cidade, vai ficar bem melhor. E muitos buracos são de responsabilidade das concessionárias, é isso? Muito boa colocação, William. A gente tem tido um diálogo bastante intenso com a Sabesp. A Sabesp é uma das grandes responsáveis pela abertura de buracos. As concessionárias com gás, Enel, e inclusive a gente tem aplicado multas para a gente poder ter ali por parte das concessionárias uma responsabilidade com a cidade. E tem uma questão que também vou conversar com o André Salcedo, vindo da Sabesp, porque a gente faz o recap e aí o PV, aquele posto de visita, ele fica um pouco abaixo e dá uma sensação de buraco. Vocês podem observar o quanto que a gente passa nas ruas e tem o PV que ele não está no nível do asfalto. Poder corrigir isso, a gente vai ter, com certeza, cada dia uma cidade melhor. O dinheiro está no caixa, nós vamos fazer 2,5 bilhões de reais de investimento só em recap na cidade. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, conversa ao vivo com o Balanço Geral amanhã. As perguntas feitas aqui estão sendo retiradas das redes sociais. Eu estou aqui representando os telespectadores. Mas para o telespectador se sentir representado também, vamos colocar uma pergunta aqui no ar. Muita gente fez, tá? E nós escolhemos a do Carlos. Prefeito, como está a questão do Mobizap, que é o aplicativo por carona da prefeitura? Já está funcionando? Fale um pouco sobre o aplicativo, por favor. E eu vou emendar aqui, porque tem gente que diz que tenta pegar, está demorando um pouquinho, às vezes está até mais caro do que os outros aplicativos. Fica à vontade, prefeito. Olha, Carlos, obrigado pela pergunta. A prefeitura, ela lançou esse aplicativo, o Mobizap, com o objetivo de fazer com que a gente possa ter o transporte mais barato, mais uma opção para as pessoas aqui da cidade de São Paulo e para que os motoristas possam ter uma remuneração melhor. Quando você utiliza o Mobizap, você está fazendo com que aquele motorista do aplicativo ele tenha uma remuneração melhor do que os outros aplicativos. Agora, lógico, é uma questão de alta tecnologia. Nós temos, só para ter uma ideia do que é, nós estamos num país, né? Aqui nós temos 12 milhões e meio de habitantes. Portugal tem 10 milhões. Tudo que se faz aqui é muito grande. É como se fosse um país. Nós temos as adaptações, temos as adequações para a gente poder estar fazendo. A informação que eu tive é que os outros aplicativos acabaram com o Mobizap reduzindo o valor deles, então a gente já força o mercado a ter uma tarifa mais baixa, isso já é algo importante. Agora está no processo de adequação, de ajuste, né? Tem pouco tempo que está no mercado e a gente vai continuar fazendo as melhorias necessárias para ter mais uma opção e com destaque muito importante, que o motorista do aplicativo possa ter ali um rendimento maior, porque nossos taxistas, nossos motoristas de aplicativos trabalham bastante e é justo que eles possam receber mais. Prefeito, nós falamos anteriormente sobre o transporte público, falta o senhor responder essa também. Sei que seu tempo é curto, mas tem pergunta aqui que o telespectador está fazendo. Dia sim, outro também, não é um exagero, tem trem recebendo a manutenção durante o horário de uso e aí a coisa fica complicada. O sistema que foi colocado para desafogar o trânsito ou para levar os passageiros, quando falta trem, vamos colocar ônibus. Só que esse sistema muitas vezes não funciona. É a reclamação do telespectador. Olha, é muito importante eu também poder esclarecer isso. O Paese, ele é um sistema onde
aciona os ônibus da Prefeitura de São Paulo quando o CPTM, o metrô, tem algum problema com relação à sua utilização. E isso é acionado pelo metrô e pela CPTM. Quando o metrô e a CPTM não aciona o Paes, a gente não pode atender, é um acionamento deles. Agora, um trem, ele transporta 1.100 pessoas. Um ônibus, no máximo, o que tem maior capacidade, transporta 170 pessoas. Por mais que a gente coloque o ônibus, não vai suprir ali a necessidade do ônibus. Eu assistia dias atrás aqui no Balanço, eu sou espectador ativo, viu? Dias atrás, uma reportagem, acho que foi o William que fez, inclusive de uma moça falando, olha, isso aqui é humilhante, eu quero ir trabalhar para levar a comida para minha mesa. Foi na greve dos metroviários. Foi na greve dos metroviários, que né? Não tinha o sistema Paes. Que não tinha, exatamente. Porque, por exemplo, a greve colapsou de uma forma tão grande, William, que sequer colocar o Paes ajudaria em alguma coisa, porque foi algo assim, inclusive, de uma responsabilidade muito grande lá do sindicato e deixou milhares e milhares de pessoas naquela situação constrangedora e querendo ir trabalhar, estudar, fazer o seu exame médico, enfim, poder se locomover pela cidade e não conseguia. Mas é importante falar, o Paes ele só é acionado quando a CPTM ou o metrô solicitam à Prefeitura de São Paulo. Solicitando a gente envia, mas também é importante fazer essa comparação. Um trem transporta 1.000 e tantas pessoas e o meu ônibus, o maior, transporta 170. Evidentemente, a gente vai dar um auxílio, mas não resolve. A gente precisa agora batalhar e torcer para que o governo do estado consiga se alinhar e manter o sistema, principalmente CPTM, ativo e corrigir os problemas técnicos, que eu acho que vai conseguir. Pois é, a administração do metrô, das estações aqui, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, vamos recarregar a bateria, porque o prefeito acabou de falar que às vezes vocês são lentos demais. Vocês não avisam a prefeitura a tempo. É o que o prefeito disse aqui para todo mundo ouvir. Vamos dar um pouquinho mais de agilidade no trabalho de vocês, porque o povo, às vezes, fica na mão, viu? A administração do metrô aqui de São Paulo. Foi o senhor que falou, viu, prefeito? Por isso que eu estou cobrando. Mas vamos lá, eu quero te agradecer porque a tua assessoria me disse que o senhor tem compromissos agora. Muito obrigado. Vamos lembrar que o prefeito respondeu perguntas ao vivo, falou inclusive dessa polêmica da retirada de barracas aqui em São Paulo. E ele está num lugar onde as famílias que aceitam estão sendo levadas com 3 refeições, café da manhã, almoço, janta. Tem até assistência social para tentar recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. E aqui tem pouso, são casas com 18 metros quadrados, bem melhor do que as barracas que muitas crianças, infelizmente, acabam sendo submetidas a viver aqui em São Paulo. Obrigado, prefeito. Vou convidar o senhor para responder mais, viu? Tá bom, muito obrigado, viu? Grande alegria poder estar aqui com vocês, não só como prefeito, mas também como um telespectador aqui do Balanço Geral. Um abraço, parabéns, William, parabéns a todos vocês, tudo de bom. Aqui, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, muito obrigado.